O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir. Bom dia, gente. A palavra de Deus é repleta de paradoxos. E eles nos confundem, nos perturbam, mas são reais. Porque o primeiro e o último, mais é menos, o fraco é forte. Então a gente fica assim, né? E a gente vive essas coisas. A gente ri, mas ao mesmo tempo está soltando lágrima. Parece que a gente está meio esquizofrênico, né? Vamos olhar para a palavra de Deus. Ouvindo uma pregação do Saião, ele gosta de fazer esses trocadilhos, eu também gosto, né? Era de Gog e Magog, eu estou grog. Ele estava falando quantas coisas alarmistas e erradas está sendo falado, né? Nesses dias de guerra, atrocidade, enchentes, doenças, coisas que nos fogem. Ele fala, olhe para a palavra de Deus. Paulo fala, não sejam como os incrédulos que não têm esperança. Quando a Bíblia fala sobre o futuro, ela fala de esperança. Fala que há um Deus que está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano. E as pessoas estão aterrorizadas, como se Deus estivesse assim dormindo ou alheio a tudo o que está acontecendo. Como se fôssemos pessoas sem esperança. No dia em que Daniel foi jogado na cova dos leões, quem passou fome foi o leão e quem não dormiu foi o rei. Ele teve uma noite tranquila, e o terror ao lado dele. Há uma esperança de que Deus restaurará todas as coisas. Hoje era para falar aqui a Luiz, né? Ele não está bem de saúde e ele deve falar no dia do batismo. Em novembro também temos batismo, né, Lucas? Até a dona Edila pediu de pôr lá nos nossos avisos lá a relação dos irmãos, né, que vão ser batizados, que vão ser aceitos na igreja. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E 10. Mas ele me disse, é bastante para você a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, por causa de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, sou forte. Deus faz todas as coisas muito bem. E Ele nos convida a refletir. Num dia como hoje, até, né, o dia está chorando bastante aí já há algumas horas.
Nós já refletimos um pouco, mas vamos relembrar o que falamos e o contexto do que está sendo tratado aqui. É bastante para você a minha graça. Vimos sobre isso. E aqui é Deus falando uma resposta. Paulo estava contestando e mostrando que ele teve algumas experiências com Deus, e ele está falando à igreja de Corinto, porque muitas pessoas estavam tratando e usando essas experiências, às vezes fora do comum, para dominar ou para contaminar o ministério, a pessoa de Paulo. E ele conta então de uma experiência que ele teve com Deus, fora do comum, né? Uma revelação, uma visão que ele teve. E, como consequência, né, ele fala no versículo 5, neste homem me gloriarei, não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. E quando ele fala isso, faz mais sentido quando nós chegamos aqui no versículo 9 e 10. E Paulo fala que, para que nele não se assoberbasse, que ele não se engrandecesse, que ele não pensasse coisa diferente, para que ele não fizesse um mau uso daquela experiência, foi colocado na vida dele um espinho na carne. Ele não declara claramente exatamente o que seria esse espinho. Ao longo de toda a história, fizeram muitas conjecturas. O fato é que ele fala que era um espinho na carne, o que ele declara que era um mensageiro de Satanás, era uma ação espiritual sobre a vida dele, e que o atormentava, mas literalmente é para me esbofetear, para me soquear, para me espancar. E ele, o que ele faz? Quando ele está sofrendo, o que você faz? Você ora sobre aquilo, e ele foi orar. E ele orou 3 vezes. Então o versículo 9 é a resposta de Deus. É bastante para você, e está nessa ordem. Na NVI está um pouquinho diferente. É bastante para você a minha graça. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça é essa provisão maravilhosa, extraordinária de Deus para toda e qualquer necessidade. Não porque merecemos, mas porque Ele o faz livremente. É essa condição de que Deus nos coloca, que nos impede de viver. A Damares mesmo falou, né, que às vezes a gente está resmungando. E durante essa semana um irmão me ligou, né? O nome dele é Luciano, eu não vou dizer quem é. E ele falou uma frase, ele não sabe, né, o porquê. Mas ele me ligou, estava compartilhando alguma coisa, e ele disse assim, a gente deixa se irritar por pequenas coisas. Lembra disso, Luciano? Né? Eu também não esqueci. Né? E naquele dia eu estava realmente, algumas coisas aconteceram ali, minhocas passando na minha cabeça, né? E ele vem e me fala isso. Algumas coisas pequenas nos irritam, né? Quando nós estávamos conversando sobre o Alfredo e assim por diante. Quando entendemos o que é a graça de Deus, há uma mudança. Não é que não haverão lutas, Paulo fala exatamente o contrário. Haverá uma percepção muito clara de quem realmente nós somos e das coisas que acontecem na nossa vida. Mas a graça é aquilo que Deus fez por nós através do seu Filho, que nenhum de nós fez por merecer e nunca merecerá. Ele o faz livre, espontâneo e gratuitamente, sem mérito em nós.
baseado tão somente na pessoa de seu Filho e naquilo que Ele fez ali na cruz do Calvário. É a provisão de Deus necessária para tudo quanto precisamos. É interessante que nessas expressões ele vai mostrar que é adequada, que traz contentamento e plenitude. É bastante. E ela é permanente, ela é presente, ela é para o agora. É interessante que você não precisa orar por mais graça. Ah, Senhor, dá-me mais graça. Por que não precisamos orar por mais graça? Por quê? Porque já temos o suficiente. Ele nos disse, é bastante, é suficiente para você a minha graça. E Paulo está nos mostrando aqui, que quando nós descobrimos e nos percebemos que Jesus é tudo que nos resta, fazemos e temos uma descoberta impressionante. Jesus é tudo que você precisa. Quando somos levados a uma condição onde o que sobrou só tem Deus, só tem a sua graça, só tem Jesus. O que descobrimos? Ele é tudo que precisamos. É interessante que sempre, toda a carta dos escritos dessas igrejas, elas não viviam num limbo, elas viviam num contexto. E naqueles dias, no mundo romano, principalmente na Grécia ali, uma das filosofias dominantes da época é a chamada estoicismo, e está isso até hoje em dia. O estoicismo, uma das doutrinas, uma das coisas que eles ensinavam, é exatamente uma palavra que Paulo usa aqui, mas eles afirmavam e declaravam a autossuficiência do ser humano. O ser humano, ele tem em si as respostas e as soluções. E isso está muito em voga em nossos dias de hoje. E Paulo vem e pega essa palavra e o que ele diz? O que é suficiente para você? O que é suficiente para você? O que Paulo está falando para a igreja? A graça. A graça expõe as nossas limitações, as nossas insuficiências, as nossas carências. A graça realmente denuncia. E Deus está dizendo, olha Paulo, e Paulo está consciente disso. Paulo se torna mais consciente, porque era exatamente, ele mesmo declara, para que eu não me exaltasse. Ele via essa raiz, essa coisa dentro dele que se levantava dentro dele. A graça, então Deus, ela é presente, permanente, suficiente, não falha. John MacArthur disse assim, ele afirmou a total suficiência da sua graça para todas as necessidades da vida. Crer no Evangelho, compreender e aplicar a palavra a todas as questões da vida, vencer o pecado e a tentação, suportar o sofrimento, a decepção, a dor, obedecer a Deus, servi-lo efetivamente e adorá-lo. É esse favor imerecido da parte de Deus, em meio às nossas fraquezas. A graça nos mostra que é o amor de Deus, mostra a aceitação, a disposição favorável de Deus para conosco o tempo todo, que não pode ser tirada. É a própria força de Deus, Deus agindo a nosso favor. Um grande pregador do passado disse assim, essa suficiência é declarada sem qualquer palavra limitante e, portanto,
entendo a passagem como significando que a graça do nosso Senhor é suficiente para te sustentar, suficiente para te fortalecer, suficiente para te confortar, suficiente para tornar o teu problema útil para ti, suficiente para te permitir triunfar sobre ele, suficiente para tirar dele, suficiente para te tirar de 10.000 problemas como ele, suficiente para te levar para casa, para o céu. Ó Filho de Deus, eu gostaria que fosse possível colocar essas palavras, essa suficiência total, mas não é. Deixe-me retratar o meu discurso. Fico feliz que ele não possa ser expresso em palavras, pois se assim fosse seria finito. Mas como nunca poderemos expressá-los, glória a Deus, ela é inesgotável e nossas exigências sobre ele nunca poderão ser demais. Ótimo, aqui deixe-me insistir com você no agradável dever de levar pessoalmente a promessa para casa nesse momento, pois nenhum crente aqui precisa ficar sobre qualquer medo, já que para ele também, nesse exato instante, a graça do Senhor é suficiente. Charles Haddon Spurgeon. Já ouviu falar desse cara? Em sua deficiência, em sua deficiência e insuficiência, Paulo recebeu da parte de Deus a suficiência da graça. Mas não termina aí. Deus então fala, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra porque, ela traz a ideia de uma explicação. A coisa não fica sempre na suficiência da graça, que já é algo extraordinário, mas Deus vai colocar para Paulo o porquê dessas coisas. Qual é a razão disso? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ouvimos agora, né, um pouquinho, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede. A expressão que Paulo usa aqui é que hoje usa a palavra hipérbole, um poder hiperbólico, né? Paulo não encontra quase palavras para descrever isso. Essa capacidade dinâmica de Deus realizar as coisas. O que Paulo está mostrando, que o poder se aperfeiçoa. A palavra aperfeiçoar, ela traz a ideia de aquilo que é levado ao seu propósito. Aquilo que efetua e é levado até o fim, a sua conclusão. O poder, a capacidade, a ação, a dinâmica é levada a efeito. A atividade mais perfeita. E aqui está exatamente o contrassenso, o paradoxo. É nesse estado de fraqueza, e nessas passagens, nesses versículos 9 e 10, Paulo faz o tempo todo, 5 vezes a palavra fraco e fraqueza é mencionada. E 4 vezes a palavra poder é mencionada nesse texto aqui. Então não deixa dúvida sobre o que ele está falando. A palavra fraqueza traz a ideia de debilidade, seja do corpo, seja da alma, a falta de vontade, a capacidade de compreender, os desejos que lutam dentro de nós, as aflições, preocupações, enfermidade. É uma palavra que ela é usada para descrever todo esse tipo de situação. E novamente, ali aqueles irmãos de Corinto viviam numa sociedade que não é diferente como hoje, né? Que cultua o corpo, a força, a beleza, o poder do dinheiro,
o poder da influência. Paulo está dizendo exatamente o contrário, que o poder se aperfeiçoa, ele leva aos propósitos na fraqueza. Paulo, Deus aqui como revelando algo muito importante para Paulo. Nossa fraqueza, Calvino disse, pode parecer um obstáculo no caminho de Deus aperfeiçoar a sua força em nós. Paulo não apenas nega isso, mas sustenta, por outro lado, que somente quando nossa fraqueza se torna aparente, é que a força de Deus é devidamente aperfeiçoada. Parece que subverte, né? Tudo que nós imaginamos, o mais é o que vai fazer mais. E Deus diz, não, a minha graça é suficiente, porque quando você perceber e for tão consciente das suas fraquezas, aí que eu vou poder agir através da sua vida. Um pregador disse assim, o Senhor tinha a força e eu a fraqueza, então nos unimos. E foi uma dupla invencível. A fraqueza, quando nos tornamos conscientes de nossas limitações e fraquezas, devidamente compreendido, é uma ação que nos impede aquilo que verdadeiramente pode nos levar ao fracasso. Paulo estava consciente e percebia os limites da sua natureza. E Deus mostrou para ele exatamente isso. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo pediu por remoção, afastamento. Afasta de mim esse agente que está me esbofeteando. E Deus lhe dá uma garantia. Uma garantia com propósito. Ele não remove o espinho, a aflição, mas lhe dá a condição para suportar, para enfrentar e entender. Deus lhe mostrou o propósito, porque o poder se aperfeiçoa. Deus então dá uma razão, dá um alicerce para ele mostrar que a graça que é suficiente para ele é aquela condição onde o poder de Deus se manifesta e é aperfeiçoado e atinge os seus propósitos. É aquela condição quando estamos sem respostas, sem confiança e sem força, sem nenhum outro lugar, senão olhar para Deus. Há um salmo que diz, né, há uma música bem antiga, né? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Não dorme o Senhor, o Deus de Israel. Para os montes olharei. Eu gosto muito desse hino, é um hino bem antigo. Quando chegamos ao final de nós mesmos e percebemos que a única pessoa que temos não é nem nós mesmos, a não ser Deus, Jesus, e percebemos que é tudo o que nós precisamos. Lembram-se de Moisés? Quando ele tinha 40 anos de idade, ele pensou que era alguém. E ele achou que poderia ser o libertador do seu povo. No que ele se transformou? Num assassino. E teve que fugir. E 40 anos ele passa lá no deserto, descobrindo que não é ninguém. E aí quando Deus o chama, quando ele diz, eu não sou ninguém, eu não vou fazer isso, eu não consigo, não posso falar, não sei falar direito, manda outro. E ele está discutindo com Deus. Êxodo 3 e 4 você pode ver toda essa discussão, né? Até que Deus levanta, né, o tom. É muito engraçada a conversa dos dois. Moisés se tornou ninguém para que então Deus pudesse usá-lo.
E lá em Números 12 fala que ele era o homem mais manso, ou seja, um homem que tinha controle. E ele passa a liderar o seu povo, e ali você vai ver como, né, como ele foi instigado quantas e quantas vezes, né? Certa vez a sua própria família se levanta contra ele, né, e ele intercede. Outra vez, não, eu vou destruir, Deus, né, eu vou destruir tudo aqui e vou fazer um povo de você. Não, Senhor. Ele passa a interceder pelo povo, né? Quantas vezes ele foi questionado. Quando ele se tornou ninguém, então Deus usa a vida dele. Ele se torna um líder. Quando ele pensava que era alguém, Deus não podia falar mais. Quando ele pensou que era ninguém, aí Deus faz uso da vida dele com propósito. Essa é a palavra de Deus. A minha graça é suficiente para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a situação melhor que você pode estar, Paulo. É isso que foi colocado na sua vida, é realmente a solução para a sua vida. E ali os meus propósitos vão ser cumpridos. E então, a partir daí, ele passa a falar. Portanto, essa palavra aponta para uma conclusão lógica, uma conclusão. Já que é assim, né, me gloriarei ainda mais alegremente. Né? Não é só me gloriarei alegremente, mas ainda mais. Paulo vai agregando essas palavras que elas parecem se multiplicar, né? Ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ele compreende então e aceita, não resignadamente. Tudo bem, já que tem que ser assim, vai, né? O Senhor é Deus, deve saber o que está fazendo, vamos em frente. E não é essa atitude que Paulo está falando aqui. Não quer dizer que ele está rindo à toa. Não, mas é uma disposição de aceitar, de se submeter. Literalmente a palavra aqui seria usada docemente. Docemente eu aceito, me coloco nessa condição. Eu entendi. É essa condição da total fragilidade que nos deixa aberto a essas experiências da suficiência da graça de Deus. É algo que ele recebe na sua vida docemente. Nas minhas fraquezas. Ele compreende, então eu estou no lugar certo, eu estou na condição perfeita, adequada, para que o poder se aperfeiçoe. E observe, novamente ele repete, agora ele mostra que esse poder, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Essa palavra repouso aqui é uma palavra extremamente rara, não só no Novo Testamento, mas até no mundo da literatura, mostrando a riqueza do vocabulário de Paulo. Mas essa palavra significa alguém que arma uma tenda. Literalmente seria para que o poder de Cristo arme a tenda sobre mim. Talvez Paulo estava lembrando e fazendo uma alusão àquelas imagens, quando lá no passado o povo de Israel, a arca, a tenda, o tabernáculo foi construído, e quando ele foi construído, o que aconteceu? Uma nuvem desce sobre a tenda e enche aquela tenda, e as pessoas sabiam que a glória do Senhor estava ali. Por isso, a ideia melhor seria para que o poder de Cristo habite. Não é, em algumas versões está descanse, repousar, não é tanto essa a ideia, mas a ideia de habitação, de residência, para que o poder de Cristo, né, habite e resida na minha vida. João, falando sobre a manifestação de Jesus, ele abre o seu evangelho. Ele diz assim, no versículo 1,14: aquele que a palavra se tornou carne e viveu sobre nós,
E vimos a sua glória, glória como de um unigênito vindo, cheio de graça e de verdade. Todos nós recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Esse é o poder. Paulo, falando na primeira carta, ele disse assim: Deus escolheu as coisas loucas, escolheu as coisas fracas, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para que ninguém se vanglorie na presença dele. Aquele que se glorie, glorie no Senhor. Quem é você? O que você é? Qual a sua consciência sobre quem realmente você é? Você só pode ser quando Cristo for em você. Quando o poder dele habitar em você. E quando é que o poder dele habita em você? É suficiente para você a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o poder do espinho. Está em preparar-nos para que o poder de Cristo, o poder habite, que sejamos cheios do poder de Cristo. Essa ação dinâmica, poderosa de frutos de capacitação. Observe que a minha fraqueza mais a força dele é igual ao meu poder. Não é isso que ele está dizendo. A minha fraqueza, mas o poder dele é igual à força? Ao poder de quem? De Deus. Não é você que se torna um super cristão, um super poderoso. Não é isso. Você continua sendo uma pessoa fraca, limitado, deficiente. Mas é nessa consciência onde você é complementado pela graça que é suficiente. E Deus pode fazer alguma coisa através de um traço como a gente, porque o poder é de quem? Dele, o poder ainda continua sendo dele, não é você que só, super cristão. Não existe. É exatamente a consciência de que não somos, e é aí que Deus pode ser o que Ele é em nossas vidas. Deus não nos transforma num cristão poderoso. Na verdade, nos torna mais conscientes de nossa fraqueza, limitações e capacidade. É o recurso sobrenatural dele. Como Paulo declarou em Efésios, e qual a suprema riqueza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, aquele a qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O poder é sempre de Deus, as realizações vão ser sempre de Deus, usando pessoas fracas. Esse é o poder. Maravilhoso e extraordinário. Então Deus não... Temos que compreender que Ele não fornece o seu poder para usar para os nossos próprios propósitos. Na verdade, não existe poder de Deus nisso. O poder dEle, em meio às nossas fraquezas, é para cumprir os propósitos dEle, através de nós. Gostaríamos de nos livrar das nossas fraquezas, enfermidades, limitações e incapacidades, para que nossas concepções superficiais, porque parecem ser grandes obstáculos à nossa utilidade, e ainda assim é muito questionável se deveríamos produzir algum fruto para Deus sem elas. Muito antes. Portanto, me gloriarei nas enfermidades, nas fraquezas, para que o poder de Cristo resida, habita em mim. Deus espancou Paulo
até retirar dele qualquer nuance de orgulho, de autossuficiência, de força, de suficiência pessoal, para que então pudesse manifestar a sua graça, o seu poder, o poder de Cristo através dele. Pensa bem, o cristão nunca perde, porque está sofrendo e passando por aflições. O favor do Redentor é mais do que uma compensação por tudo que possamos suportar. A graça de Deus é suficiente para qualquer situação que estejamos passando. Ele ganha pela provação. Um escritor falou assim, nunca conheci um cristão que não fosse beneficiado pelas provações. Nunca conheci alguém que não descobrisse que havia ganho muito de valioso por causa das aflições. Não sei se encontrei alguém que estivesse disposto a trocar as vantagens que ele obteve da aflição do que na prosperidade ininterrupta ou as mais altas honras que o mundo pudesse lhe dar. Na verdade, irmãos, as deficiências que apontamos em nós mesmos, como justificativas muitas vezes para não fazer certas coisas, na verdade, é o reconhecimento, é a melhor justificativa das condições para que o poder de Cristo realize algo através de você. Quando escuta, mas não posso cuidar de uma célula, eu falei, esse cara pode cuidar da célula. Quando ele acha que não pode, eu olho assim, esse pode. Não, mas eu não posso fazer isso. Aqui está um cara que poderia fazer. Só que a gente usa isso como? Né? Justificativa. Eu fazer isso? Essa semana uma irmã estava compartilhando na nossa célula, né? Ela está enfrentando uma situação e ela estava falando da sua limitação, do seu medo, do seu falta de conhecimento, coisa e tal. Aqui está alguém que Deus pode usar. Porque é essa exatamente a condição que a gente tem que estar para poder ser usado por Deus. Eu não sei, eu não posso, não tenho força, não tenho conhecimento suficiente. E essa consciência das fraquezas e limitações é que nos ajuda e que vão permitir que o poder de Cristo a gente vai saber inequivocamente. Sim, quem realizou, quem fez as coisas foi o pastor. Eita, cara bom. É isso? Não! Porque eu sou da igreja. Porque eu sou isso. Não. Foi o poder de Cristo que habita em mim, em meio às minhas fraquezas. É ali que os mais belos traços do caráter podem surgir na nossa vida. É o que Tiago fala na abertura da sua carta. Elas nunca prejudicam quando forem recebidas toda a aflição, toda a luta, toda a dor, toda aquela condição de que parece que tudo se esgotou, que não há mais saída. Toda essa situação promove sempre, quando bem compreendida como Paulo foi, portanto, me gloriarei. Ele vai repetir, no versículo 10, regozijo-me, me alegro nessas situações. E um cristão deve se alegrar para obter o que obtém na aflição, custe o conquistar. Vale mais do que custa. E quando morremos, as coisas pelas quais teremos mais ocasião de agradecer a Deus serão as nossas aflições. Se elas são um meio de nos levar a um lugar mais alto no céu e de nos colocar mais perto do Redentor, quem não se alegrará grandemente em suas provações? Quem é você? Vou terminar contando a história de um pastor chamado Don Burns. Aos 33 anos de idade, lhe foi diagnosticado com a doença de Parkinson, isso em 1981. Em poucos anos, a sua voz estava fraca demais para pregar. Seu corpo tremia incontrolavelmente. E ele enfrentou a dura realidade e necessidade de se aposentar do ministério.
Depois de um tempo de uma operação experimental, ele teve um retorno dramático, embora temporário à vida ativa. O tremor parou e ele se deleitou com a capacidade restaurada de pregar, além de poder surfar e jogar tênis. Mas hoje, com o regresso das limitações físicas, ele diz o seguinte sobre a sua experiência: em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Seu poder se aperfeiçoou em minha fraqueza. O Senhor agora me deu o ministério de ser, em vez do ministério de fazer. A principal preocupação de Deus por nós como pessoas inteiras começa com o nosso bem-estar espiritual, para que possamos ter um relacionamento pessoal e de confiança com aquele que nos criou e traz sentido a nossas vidas. Antes de fazer em graça, Deus quer nos levar a ser, para então fazer. Essas coisas estão unidas, amarradas. Uma vem antes da outra. Contudo, se você não faz, é porque ainda não é. Afinal, o ser transformado é instrumento de poder de Deus na vida de outros. Antes de fazer, temos que ser. E ser é essa ação extraordinária e poderosa de Deus, de nos tornar conscientes de que não somos, de que não podemos, de que não temos. É a graça que é suficiente. E o poder é levado a atingir os seus propósitos em meio a todas as fraquezas. Por isso, regozijo-me. E então ele relaciona essas situações e circunstâncias limitantes e que estão fora do controle dele. Fraquezas, insultos. A palavra insulto aqui é uma palavra... é a pessoa que te agride pelo prazer de te agredir. De ver você sofrer e não se importar com isso. É uma coisa envolta a arrogância e crueldade. A palavra angústia aqui significa, ela é usada muitas vezes para um navio, para um exército que está num desfiladeiro e eles não têm para onde fugir. Ou para um navio que é apanhado numa tempestade, bem, não tem para onde ir. É essa a ideia das angústias. Então, Paulo descreve e usa uma série de palavras que mostram. Eu li uma história, né, de um cristão na Itália, que certa vez alguém veio e jogou um balde d'água sobre ele, né? E ele não reagiu, e aquilo chamou atenção, e perguntou: mas você não reagiu? Eu falei: não, porque aquela pessoa jogou um balde na água na pessoa que ele pensa que eu sou, e não naquilo que eu sou. Ele jogou o balde d'água na pessoa errada. Não é aquilo que ele pensa que eu sou. Eu sou algo diferente. Portanto, ele não tinha por que reagir àquele insulto, né, a essa agressão. Quando compreendemos que a graça de Deus é suficiente, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, isso nos dá um princípio norteador de vida, de ser diante de Deus, na presença de Deus, né? Por causa dele. Nas angústias por causa dele. E então ele termina: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí você entende que essa condição que Deus concede ao Filho de Deus. Mas isso é uma realidade na graça de Deus, que é bastante e é suficiente. Vamos orar?